Vamos continuar falando sobre isso e sobre o que estão deixando a gente sonhar em relação ao Oscar com a nossa especialista em cinema, Flávia Guerra. Flávia, é um prazer falar contigo. Toda vez que a gente conversa aqui, o Agente Secreto avança uma casa para o grande prêmio internacional de cinema, o grande prêmio no sentido de mais conhecido, é o que movimenta todo mundo. Quem mal gosta de cinema quer acompanhar, ainda mais quando tem Brasil tão competitivo. O Globo de Ouro realmente ajuda o nosso filme a chamar ainda mais atenção e conseguir primeiro ser indicado, de repente, a mais de uma categoria para o Oscar. Lembrando que os indicados saem dia 22 de janeiro. Bom dia. Ajuda, com certeza, né? Toda essa premiação ajuda. A gente costuma dizer, né, que cada coisa é um tijolinho, né, que vai sendo construído. E o Globo de Ouro é um tijolão, né? É muito interessante de observar, porque apesar dele não ser um prêmio da indústria é o quê? Os prêmios de quem faz cinema que vão sendo liberados, né, ao longo da temporada. O dos produtores, o sindicato dos atores, né, o sindicato dos diretores, mas é o prêmio da imprensa e que pauta muito o Oscar. Ele não decide necessariamente, várias vezes não coincide, viu, gente? Então a gente tem que ficar aí de olho, né, que o filme que leva o filme internacional aqui no Globo de Ouro leve no Oscar, porque a base é totalmente diferente. Mas o que ajuda é o buzz, né? A gente ser visto, falado, prestigiado, esse filme ser apreciado, e uma vez sendo um filme bom, ele é um filme que vai ser votado, né? Como a gente sempre fala, não basta ser um filme bom, tem que ser visto, tem que estar na pauta. Então, nesse sentido, ajuda imensamente. Quando a gente ganha 2 prêmios importantes da noite, que é melhor ator em drama, é o prêmio mais importante da atuação do Globo de Ouro. E melhor filme internacional vem ganhando prestígio, não só por causa da treta, né, do Critics' Choice da semana passada, mas essa é uma safra muito boa para o cinema internacional. E vamos combinar, Hollywood está, assim, em crise, o que é normal, são crises sazonais que passam de inteligência, de abordagem. A gente está numa fase que tem muito remake, muita continuação, ideias originais aí, quando existem e são incríveis como Pecadores, elas são muito festejadas. Então, cinema internacional só tem filmaço esse ano nessa última fase da temporada. Então isso leva a gente, sim, quase ali no Oscar, viu? Eu aposto que a gente vai ser indicado o melhor filme internacional e ator, com certeza. Quem sabe até roteiro. Exato. Que tinha, né, essa expectativa já no ano passado com Ainda Estou Aqui, que a gente não conseguiu ser indicado nessa categoria, mas que pode vir agora com Agente Secreto. Ô, Flávia, tem uma outra questão também que você comentou sobre os filmes de língua não inglesa, filmes estrangeiros, enfim, da forma que a pessoa entender que é melhor de chamar. E o Wagner Moura, em uma das diversas entrevistas que ele deu, ele falou o quanto essa categoria é importante e ajuda as pessoas a entenderem o brilhantismo de quem está fora dos Estados Unidos fazendo esses filmes, muitas vezes com muito mais dificuldade. Afinal de contas, lá nos Estados Unidos tem muito mais grana e foco para fazer essas grandes produções. Então é sempre muito bonito quando um filme estrangeiro ganha tanta repercussão pelo mundo todo. Aí não importa tanto, né, ser Brasil, ser outros países, mas claro, a gente quer que o nosso cinema chame muito a atenção. Você acha que isso vai continuar fazendo com que as pessoas sigam indo ao cinema aqui no Brasil, abracem esses atores, defendam, né, o cinema brasileiro por aí, que a gente vive muitas vezes esse sintoma de vira-lata, né, de achar que o cinema de fora é muito melhor. Você acha que mais um filme tão premiado brasileiro, com um ator tão carismático aí, dando declarações importantes, isso continua ajudando, que no fim das contas talvez seja o que mais importa pra gente? Eu acho que ajuda, sim. Não define, porque esse quebra-cabeça é complexo, né? O cinema como
formato, ir ao cinema, está em crise. A gente vive, principalmente depois da pandemia, a questão do streaming, né? De tudo na palma da mão. Não é culpa do streaming, não é culpa de ninguém. De novo, são crises sazonais que vêm, né? O videocassete, né? O que ia acontecer? Será que a televisão ia acabar com o cinema? O vídeo ia acabar com o cinema? Né? Então, são formatos, mas o modo, né, a cultura do mundo, o jeito de consumir mudou muito. Mas prêmios como esse, reconhecimentos como esse, ajudam muito a gente a se colocar no mercado e mostrar que a gente faz indústria, que a gente é mercado, que a gente é profissional. E isso é essencial. É essencial que o nosso público se veja no cinema e veja que, aí você diz, é uma tal de síndrome de vira-lata, mas é quase como se fosse a Copa do Mundo, né? Vamos projetar aí o nosso futebol, eu sempre uso essa metáfora. Quando você vê o nosso futebol no Mundial de Clubes, né? O ano passado foi incrível, aquele Mundial, e vai jogar com o Manchester, vai jogar não sei quem, com o Paris Saint-Germain. A gente sabe que tem toda uma leva de jovens que vai olhar o futebol e se orgulhar dos nossos times e da nossa seleção esse ano, e isso vai criar escolinhas de futebol, molecada jogando futebol, talentos, economia. Olha a economia que o futebol promove, né, e movimenta. É a mesma conta, aqui a gente está falando de indústria cultural. Então eu acho que nesse sentido ajuda sim. É um combo, né? É um organismo. Tudo precisa estar funcionando. É complexa a conta, minha resposta também foi longa, mas é porque, infelizmente, essa matemática é uma equação de terceiro, quarto grau. Com certeza. Agora,